Beleza. Vamos começar. Então, primeiro, boa tarde, pessoal. Começar aí essa semana do TI ou da TI, né? Ficou aí a dúvida aí no início da reunião. Primeiro, eu quero aproveitar que está todo mundo aqui, parabenizar todos vocês aí, os profissionais da UBJ, pelo dia do TI, né, pelo nosso dia. E vamos começar essa abertura dessa semana do TI, com esse evento que tem esse objetivo de promover a interação entre todos nós, né? Trocar uma experiência, aprender alguma coisa, apresentar as nossas conquistas aí durante esses tempos. E para começar agora, nós vamos falar sobre esse primeiro dia, né? A gente vai falar mais de projetos que foram implementados aqui na área do desenvolvimento, né? Junto aí com o Renato e o Icro, e depois nós temos aí em seguida o Valtene, né? Então, vou deixar aí aberto aí para o Renato e o Icro começar, eles vão contar um pouco do Analytics, sobre a arquitetura do Analytics que a gente está construindo, né? E também quero agradecer vocês aí por terem topado fazer essa apresentação, Renato, o Icro e o Valtene, por essa apresentação de hoje. O tempo nosso, a gente meio calculou assim, uns 30 minutos de apresentação, 30, 40 minutos de apresentação, e deixando um espacinho ali, uns 5 a 10 minutos para pergunta. Beleza? Tá aí, a palavra está com vocês aí, o Renato e o Icro. Vai lá. Bom, beleza, eu vou começar então. A parte que eu quero mostrar do Web Analytics é mais técnica, né? Então, assim, eu não vou falar exatamente sobre o serviço que a gente está usando, né, sobre os frameworks, porque eu acho que cada framework mereceria uma apresentação separada, né, talvez depois também só para o desenvolvimento, uma apresentação mais focada, ou suporte, quem tiver interesse. Então, pretendo mostrar mais a arquitetura mesmo e falar do que a gente está usando. Bom, eu quis começar com essa imagem aqui, que eu peguei de um cara chamado Andreas Kretz. Essa imagem ele disponibilizou do GitHub dele, que é do livro que ele está escrevendo. Eu acho que ele não terminou, mas o livro está público lá no GitHub. Acho que não tem problema por aqui. De qualquer forma, eu coloquei a fonte lá no final. Então, assim, por que é isso aqui, né? Isso daqui, mais ou menos, é o processo de engenharia de dados, que é o que eu tenho feito lá no Analytics. A parte do back-end do Analytics meio que é isso aqui. Então, assim, para que fazer, né, engenharia de dados? Muita gente, às vezes, chega e fala assim, para que você precisa de uma infraestrutura como Analytics? Para que precisa disso tudo se eu posso simplesmente pegar um Power BI, um Tableau, alguma ferramenta assim de BI, e colocar, e aí ela já vai gerar gráficos, assim, bem mais complexos, bem mais bonitos, né, talvez com bem mais informação do que a gente tem implementado hoje no Analytics. Só que qual é o problema de você usar essas ferramentas, né? Na verdade, a ferramenta, eu concordo, sabe? Essa ferramenta é muito boa, ela traz muita coisa, só que o problema dela é que ela vai morrer ali na consulta que você fizer no seu banco de dados. Então, você precisa de ter um banco de dados bem estruturado ali para ele poder responder a essas consultas que você vai realizar lá na sua ferramenta de BI. Então, por exemplo, se a gente tenta colocar um Power BI no DC1, por exemplo, você vai conseguir tirar muita pouca coisa, porque qualquer consulta que você fizer ali que seja um pouquinho mais complexa, você vai ter que colocar um join, 2 joins, né, sendo bem generoso, e ela vai acabar demorando aí uns 5, 10 minutos também, né, talvez até mais, ou talvez não vai nem responder. Então, aí que entra essa parte que a gente tem feito aqui no Analytics, né, então, nessa figura aqui, começando aqui pelo lado esquerdo, a gente tem essa parte de Connect. Então, na verdade, assim, para que a gente faz isso, né, a ideia é você criar um pipeline, ou vários pipelines, que você consegue pegar os dados de um ponto A e levar eles para um ponto B, e no meio do caminho fazendo algumas transformações, de forma que lá no ponto B, você consiga ter visões desses dados, né, que possa responder às consultas de forma eficiente. Então, aqui, começando aqui na parte Connect, né, muitas pessoas chamam também de ingestão, é o nome que a gente tem usado no Analytics, que é da onde você vai tirar os dados. Você pode conectar numa API, e aí puxar os dados dessa API, você pode consultar em bancos de dados, enfim, a parte de ingestão mesmo, onde você vai fazer a coleta dos dados, né, e passar para frente aqui.
E aí, aqui nessa parte do meio, né, você tem alguns frameworks que a gente usa, né, para poder fazer essa parte do processamento ali. A gente pode ter buffers, os dados podem ser, você pode jogar eles daqui para cá, e aí a gente pode jogar para filas, pode jogar para caches. A gente tem também a parte de processamento, que a gente vai usar alguns frameworks para processar os dados, né, eles fazem algumas agregações ali que dão permitem gerar visões mais simplificadas dos dados, e a gente pode processar como um streaming, que meio que a gente traduz como um processamento em tempo real, né, que conforme o dado já chega, por exemplo, chegou um XML agora, já processa ele e atualiza a visão. Então, a gente já consegue ver esse dado na hora. E a gente pode processar também como batch, que é um processamento em lote. Então, os dados vão chegando e eles vão sendo agrupados ali durante um intervalo de tempo. E aí, quando você tem um volume bacana ali de dados, você processa isso tudo de uma só vez, né, e aí você atualiza suas visões de uma só vez. Cada um tem a sua vantagem, sua desvantagem. Eu vou falar mais para frente quando eu mostrar mais a arquitetura lá do Analytics. E a gente tem também essa parte de armazenamento. A gente pode usar aqui algumas ferramentas, por exemplo, de armazenamento de Big Data, por exemplo, o HDFS é bem interessante para isso, né? Que é o sistema de arquivos lá do Hadoop. A gente pode armazenar em bancos relacionais, data warehouses, enfim. A escolha da ferramenta aqui vai depender de como você monta o seu pipeline, né? E aí, por fim, aí sim a gente tem a parte de visualização, que aí você pode conectar ferramentas de BI, né, você vai conseguir fazer essas consultas de forma eficiente, rápida. A gente pode ter uma interface web, que a gente está construindo no Analytics, o Ícaro vai falar depois. E, enfim, a forma que você for visualizar esse dado depende da sua aplicação, né. Então, basicamente, o que a gente tem construído é isso, sabe? A ideia aqui é que você vai criar os pipelines, aí vão passar por isso daqui e chegar aqui no final para ser visualizado. Então, a forma como a gente monta esse pipeline depende bastante, né? Vai depender da arquitetura. Então, eu vou falar depois de como é que foi criada essa arquitetura, porque nem todo pipeline vai ser igual. Talvez a gente não queira ter um buffer, a gente pode simplesmente passar direto aqui para o processamento e armazenar. E aí as ferramentas mudam também, né? A gente escolheu essas aqui, vocês desculpem o meu garrancho aí, mas essas aqui são algumas que a gente tem usado lá no Analytics. Aqui na parte de ingestão, a gente usa o S3, que é onde os XML são salvos. A gente tem o Lambda, que é um serviço da AWS para processamento serverless. Então, a gente implementa uma função Lambda que ele vai ler lá do S3 e jogar esse dado aqui para frente. Aqui na parte de buffer, a gente está usando o Kinesis. Ele é um serviço também da AWS que ele implementa o padrão de PubSub, né, que é Publish Subscribe. Então, ele é parecido com o ActiveMQ, só que ele é mais focado para grandes volumes. Quem conhece o Kafka, ele é baseado no Kafka. Parte de processamento, a gente está usando o Spark. Então, a gente usa o Spark, tanto o Spark Streaming, para fazer streaming, que é processamento em tempo real, quanto a parte de batch. No próximo slide eu vou falar da arquitetura e eu vou explicar por que a gente usa os dois. E armazenamento, a gente está usando o Cassandra. O Cassandra ele é um banco bastante eficiente para esse tipo de aplicação, banco não relacional, né? Ele foi criado para aplicações de analytics. Então, ele tem atendido bastante aqui a gente, né? Ele tem atendido muito bem. E aí, na parte de visualização, né, vai depender do que a gente escolher. Hoje, a gente está implementando a interface web, mas nada impede da gente pegar esses dados e colocar uma ferramenta de BI, ou se a gente quiser construir um aplicativo mobile, ou o que quer que seja depois, a gente pode fazer. Até se a gente quiser pegar os endpoints, né, disponibilizar para os clientes, e eles montam o dashboard do jeito que eles quiserem. Bom, como eu falei, né, a arquitetura, da forma como a gente vai criar o pipeline depende, né, então a gente baseou a arquitetura do Analytics nessa arquitetura chamada Lambda, e esse Lambda aqui não tem nada a ver com o serviço que eu mencionei lá atrás, o serviço da AWS, são coisas completamente diferentes, mas essa arquitetura, então, é uma arquitetura que um cara propôs para poder fazer o processamento, para poder facilitar o Analytics para Big Data. Então, aqui nessa arquitetura, né, ela tem 3 camadas, mas as duas são principais, que são a camada de batch e a camada de speed. E essa camada de speed, ela basicamente é a parte de streaming, que faz o processamento em tempo real. Então, assim, quando chega um novo dado, né, vamos supor, chegou um XML aqui, ele joga para as duas camadas, o batch layer e a speed layer. Aqui na batch layer, ele vai ter um master dataset, que é um banco imutável, que a ideia é você não fazer update nesse banco, e sim, todo dado que chega, você faz um append lá no final.
E aí, isso aí traz algumas vantagens na hora de fazer o processamento. Então, a batch layer, ele vai processar todo o seu master dataset. Então, toda vez que ela executa, ele processa o banco de dados inteiro, né? Todos os dados que você tem até o momento, ele vai processar. E aí, esse é um processamento mais demorado, né? Em que você está processando todos os dados, né? E aí, no final, você vai gerar todas as suas views de novo. Você recria tudo do zero. E aí, isso tem algumas vantagens. Por exemplo, facilita o reprocessamento, porque vamos supor que, eventualmente, a gente achou algum erro, né? Tem algum erro aqui na view. Então, é muito fácil processar isso, porque, basicamente, já é isso. A batch layer, o trabalho que ela faz, basicamente, é ficar reprocessando ali toda vez todo o seu dado. Então, ela, na hora que ela salva aqui, o que ela faz? Ela apaga as suas views inteiras e recria tudo do zero. Então, essa serving layer aqui, né, você tem aqui as views que vão ser geradas aqui depois do processamento da batch layer. E aí as consultas vão direto nessa view, né, elas não vão lá no seu banco de dados, seu banco cru ali. E aí também tem a parte da speed layer, que é a parte que faz o processamento em tempo real. Por que a gente tem essas duas camadas, né? A speed layer, ela vai trazer a vantagem de você processar em tempo real, que a batch layer não tem. Porque muitas vezes a batch layer pode acabar demorando um dia inteiro para processar, enfim. Ele é bem mais lento, já que ele processa tudo de uma só vez. Então, aqui na speed layer, né, ele processa de forma incremental. Chega um dado novo aqui, o que ele faz é dar um update aqui nas views que ele tem. Então, ele não cria ela do zero, ele só dá um update. E aí, a gente tem os dados sendo atualizados ali o tempo todo, que na batch layer a gente não tem. Então, mesclando essas duas coisas aqui, né, a gente consegue fazer o processamento em tempo real, mas com a vantagem de ter ali essas vantagens do processamento em lote, que facilita o reprocessamento, né, e teve até um momento que eu falei, a gente não precisa da batch layer, né, se eu implementar a speed layer sem nenhum bug, sem nada, vai dar certo, sabe? Só que, assim, eu acabei percebendo, deixei executando lá umas 2 semanas, e, assim, eventualmente você precisa criar uma view nova, alguma coisa assim, e aí você acaba tendo que reprocessar tudo. Então, assim, ter só a speed layer era bem ruim, sabe? A batch layer dá uma segurança bem maior para isso aqui. E as queries aqui que a gente tem que são executadas aqui, né, você vai ter que fazer um chaveamento aqui, né, se for dado histórico, ele vem aqui para serving layer, e se o cara quiser consultar dados mais atuais, né, por exemplo, a batch layer só roda uma vez por dia. Então, se o cara quiser consultar dado de hoje, a gente tem que chavear aqui para speed layer. Bom, vamos lá, então, essa aqui é a arquitetura do Analytics. Como eu falei, basicamente é um pipeline, né, que a gente traz os dados aqui de um ponto A, do S3 aqui, que está o XML cru, e leva aqui para o Cassandra, onde que a gente vai ter as nossas views, né, nossas visões aqui. Então, a gente começa aqui no S3, e esse S3 aqui, ele é um bucket que ele era usado pelo Nuve. Então, daqui para trás tem todo o processamento do Nuve, né, só que o Nuve no final, né, ele faz lá o seu processamento, e no final ele salvava o XML no S3 como, eu acho que era um backup, né, que eles tinham. E aí a gente aproveita esse cara aqui para iniciar o processamento do Analytics. E aí, então, toda vez que um XML é salvo lá no S3, a gente tem aqui o serviço da Amazon que chama SNS, também ele é um pub-sub de mensagem, né? Então, toda vez que um XML é salvo aqui, o SNS, ele entende que foi salvo, né, gera um evento aqui e avisa uma função lambda que a gente implementou, chamada de ingestão, que chegou um novo XML aqui no S3. Então, essa função lambda vai lá no S3, pega o XML, e aí que ela começa a processar, ela faz a ingestão. Então, aqui o caminho da direita aqui é a parte a speed layer, e aqui para baixo é a batch layer, depois eu volto aqui para explicar. Mas, então, no momento que a lambda pegou o XML, né, ele vai transformar ele para JSON. A gente faz isso porque o Spark ele não trabalha com XML, então a gente precisa converter ele para esse formato aqui que ele entende. E aí ela joga esse JSON, na verdade, aqui para o Kinesis, né, aquele serviço que eu tinha mencionado lá. E aí o Kinesis, onde a gente armazena nossas mensagens, né, sempre que chega uma nova mensagem aqui, a gente tem um job do Spark Streaming que ele fica lendo esse Kinesis. Então, chegou uma nova mensagem, ele vai, pega e começa a processar. E aí, já o processamento do Spark Streaming, ele é incremental, né? Ele só vai atualizar a view lá no Cassandra, vai atualizar uma tabela lá no Cassandra, né, com o resultado. Na verdade, o Cassandra, caso alguém já conheça, ele não faz update, né? Mas a ideia é basicamente a mesma. Ele vai fazer um insert substituindo a linha lá que precisou ser alterada.
Então, voltando aqui para a batch layer, né, descendo aqui, a Lambda, além de jogar para o Kinesis, ela também joga para o S3. É um outro bucket no S3 que a gente salva só os JSONs. Então, vocês podem entender que esse bucket aqui no S3 é o nosso master dataset. E aí ele é até imutável também, porque ele só vai salvar um arquivo novo, ele não vai atualizar os arquivos antigos. E aí a gente tem um job Spark também, que ele executa só uma vez por dia, e aí nessa vez que ele executa, né, ele vai ler todo o nosso master dataset aqui no S3, gerar as views, né, vai fazer todo o processamento, gerar todas as views de uma só vez, e salvar o resultado lá no Cassandra. Só que, assim, ele não vai dar um update, né? O que ele faz, ele simplesmente apaga todas as tabelas do Cassandra e recria elas do zero. E aí, por fim, aqui a gente implementou um serviço, né, na API, que a gente vai ter os endpoints, que a gente consegue fazer as consultas aqui, né, e a API vai lá no Cassandra para buscar o resultado, né, que ele precisa para responder essas queries. Bom, então, aqui a referência lá do cara, né, eu quero mostrar um pouco lá do Cassandra de como é que tá essas tabelas. Vocês estão vendo o CMD aqui? Sim. Tá dando para ler de boa? Deixa eu aumentar aqui. Agora ficou bom. Beleza. Então, assim, esse aqui é a interface do... Renato, até uma coisa importante. Volta ali no desenho. Cadê? Um anterior. Até uma coisa importante que a gente fez aí, uma coisa que a gente pensou é que a API ela vai ser sempre o canal para falar com o front-end, que nesse cenário do DF Analytics aí, a gente que está construindo o front-end lá, o Ícaro deve ter falado aí sobre, ou vai falar sobre o front-end. Mas pode ser que, por exemplo, tenha uma empresa, um RP, por exemplo, que queira integrar com a nossa solução para consumir os dados dessa arquitetura da Analytics. Ele pode não usar o nosso front-end e pode consumir a mesma API que o front-end utiliza. Então, eu ganho aí, por isso a ideia de sempre expor para o front-end a API, porque nos permite fazer o nosso próprio front-end ou permitir que outra empresa faça o front-end usando os dados já utilizados na API. Assim, eu acho que é até mais ou menos o que eu queria falar aqui, sabe? Desculpa. Não foi mal. É o que eu falei aqui, né, na verdade, né, que, tipo, a ideia é que, assim, eu não escrevi nenhum serviço aqui, né, porque a gente implementou, assim, a interface web, mas o cara pode usar o que ele quiser, sabe? A gente pode colocar um BI, enfim. E, assim, até assim, tipo, acho que a Gravia, não sei, que é o cliente que está testando Analytics, né, eles falaram, mas a gente pode, não sei se foi a Gravia, mas eles falaram, alguém falou que... Portback. Isso, que a gente vai, nós mesmos, só pegar aqui e jogar um Power BI e pronto, sabe? Só que, assim, eu responderia, cara, boa sorte. Porque, assim, se você não tem seus dados prontos para responder esse tipo de consulta, né, não sei que o RP deles já esteja salvando os dados ali de uma forma eficiente, você não vai conseguir, saca? Simplesmente pôr o Power BI. Ele não faz milagre, sabe? Ele não vai lá no seu banco, otimizar o seu banco para ele responder a query que ele precisa, sabe? Então, é aí que entra mais ou menos o Analytics, sabe? Já deixar os dados preparados para fazer isso. Bom, então aqui, se alguém tiver tiver alguma dúvida, quiser perguntar sobre o que eu apresentei, antes de eu mostrar aqui. Tem uma pergunta do Lucão, ali no... Vai lendo aí que eu não tô... Vou ler aqui. Beleza. Aqui, ó. Então, todos os dados que é feito em real time, que passa pelo Kinesis e o Spark Stream durante o dia, quando rodar o job do Apache Spark e for para o Cassandra, vai apagar tudo isso e criar tudo lá com informações novas. Só que depois que ele armazenou isso, esses dados não são mais apagados, só os que são feitos durante o dia pelo outro processamento? Assim, aqui no caso a gente tem a gente usa o mesmo Cassandra, tá? Para as duas camadas. Então, o que acontece? Durante o dia, o Spark Streaming, ele vai só atualizando lá as tabelas no Cassandra.
E aí, no fim do dia, a batch layer aqui, o outro job do Spark, ele vai, aí sim ele vai apagar tudo que o Spark Streaming fez durante o dia, só que assim, como a gente tem esses JSONs foram salvos lá no S3, o Spark vai simplesmente, ele vai só recriar. E aí, por exemplo, por que isso é bom, saca? Vamos supor que o Spark Streaming lá, durante o dia, ele perdeu um XML, deu um bug lá, aconteceu qualquer coisa, e faltou um XML durante o dia. No outro dia, o Spark aqui da batch layer vai corrigir, sabe? Então, no outro dia já vai estar tudo funcionando bonitinho, sabe? A gente tem um dado no S3, então tá tranquilo, saca? E aí ele realmente apaga tudo do Cassandra. Se você for lá quando o Spark Streaming tiver, quando o Spark aqui da batch layer estiver rodando, e você for lá no Cassandra e rodar uma query, pode ser que a tabela esteja vazia, pode ser que aconteça isso. E aí a gente tem que implementar, eu ainda não fiz, mas a gente teria que implementar um chaveamento, né, para ele salvar em um outro, sei lá, salva em outra tabela e depois só altera ali as consultas redirecionando para a tabela que vai ser usada no momento. Não sei, só para complementar a dúvida, porque é o seguinte, aí, por exemplo, ele salvou o de ontem, aí esse de ontem ele vai ficar salvo lá para sempre agora, ou ele vai apagar e vai reconsultando, tipo assim, de 6 meses, todo dia ele vai fazer esse processo dos últimos 6 meses, entendeu? Ele apaga tudo do banco, literalmente, e consulta todos os dias. Aí eu fico pensando assim, e se for 1 ano de dados do cliente, entendeu? Entendi. Então, exatamente, sabe? Ele realmente apaga tudo, porque a ideia dele é olhar para o banco de dados inteiro, sabe? A ideia é você responder as queries ali pensando no banco de dados inteiro. A ideia de fazer o processamento em lote. E por isso que, assim, a gente fala que ele é mais, né, os dados que ele gera é mais corretos, né, porque ele está respondendo a query com base em tudo. Então, ele tem essa vantagem, sabe, e aí ele realmente apaga o banco inteiro e vai processar esse 1 ano inteiro, se tiver 1 ano, sabe. E aí que a gente precisa também poder escalar, né, que do jeito que está implementado hoje é fácil escalar, se eu quiser colocar mais máquinas, sabe, tem até aqui no, sei lá, ele executa aqui no EMR. Então, hoje ele está gastando, com um pouco de dado que ele está gastando 1h50, mas a gente, aqui foi o que ele executou ontem, se não me engano. Então, ele está gastando aqui quase 2 horas, né, praticamente. Só que ele está executando aqui está 8 unidades, porque ele conta núcleo de processador, mas são três máquinas, eu acho, se não me engano. Acho que, na verdade, são duas máquinas, aqui, e mais uma para master. Cada máquina tem 4 cores. Então, assim, quando eu colocava, às vezes eu estou com pressa, eu quero rodar para testar, eu coloco ele para rodar com mais máquinas, aí ele executa aqui 49 minutos, acho que isso aqui é uma máquina a mais, sabe? Então, a gente pode ir escalando, assim, conforme for a necessidade. Não sei se eu respondi. Pode ir tocando, Renato. Beleza. Tá, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me cortar aí, não tem problema não. E se eu estiver passando muito do tempo aí, deixando uns 10 minutos pro Ícaro, pode me apressar. Bom, então esse aqui é o shell do Cassandra, sabe? A gente consegue executar as queries aqui. Se eu, por exemplo, aqui eu estou na parte base, né, eu preciso entrar no que seria mais ou menos um banco de dados. Se a gente fosse usar, por exemplo, MySQL, o Cassandra chama o banco de dados de key space. Então, tem que falar qual key space que eu vou usar. Eu tenho criado aqui o OPJ Analytics. Agora dá para dar um describe, se eu quiser ver. Tem todos. Tem alguns que é do sistema, mas tem o OPJ Analytics. Eu falo que eu quero usar o OPJ Analytics. E aí aqui eu posso dar um describe nas tabelas. Os comandos são bem parecidos com SQL, tá? Ele só dá algumas opções a mais e tal, para mexer com key space, essas coisas, tá? Mas, no geral, é bem parecido com SQL. E aqui, então, tem essas tabelas, né? Essas tabelas aqui são as que eu uso para gerar as views que vão ser mostradas lá no front-end. Então, por exemplo, deixa eu só jogar um select aqui em uma de... Vou pegar nessa from... Colocar um limit aqui. Então, aqui está os dados, sabe? É muito parecido com SQL, sabe? Então, nessa tabela aqui, por exemplo, eu consigo responder, se eu for aqui no Analytics, deixa eu ver aqui, acho que precisa colocar de novo.
Se eu quiser ver aqui volume de vendas, não, acho que aquela seus clientes, seus clientes, ela gera essa view aqui de principais clientes. Esse CNPJ acho que não tem nada. Então, tem aqui essa view de principais clientes, que, na verdade, ela está sendo feita uma consulta aqui nessa seus clients, que eu tenho aqui o CPF, né, que é o destinatário, quantidade de documentos que esse cara comprou, né, o total, que é o valor do faturamento, tem o CNPJ, né, que eu filtrei lá, e a data, que se eu quiser filtrar. Então, assim, só para a gente ver, né, por exemplo, o que o Spark vai estar fazendo, né, antes de salvar aqui? Ele faz um agrupamento dos dados. Então, antes eu tinha os dados que eram um monte de XML emitido a cada minuto ali do dia, e aqui você vê que ele está agrupado por dia. Então, essa tabela aqui, eu só preciso de um agrupamento por dia mesmo, porque o filtro é aqui feito por dia, né? E aí, se o cara filtra, por exemplo, sei lá, 90 dias, a gente vai ter que... o Spark, ele faz esse agregamento por dia, mas a API, ela ainda precisa agregar ali por esses 90 dias, né? Então, ele vai pegar um vetor de 90 itens e fazer essa soma ali para mostrar o resultado aqui no final. Mas, assim, por que isso não é um problema, sabe? Porque, assim, no máximo, no pior caso, sei lá, se a gente permitir que o cara consulte um ano, no pior caso, a API vai ter que ordenar ali e somar um vetor de 365 itens. Então, assim, qualquer processador faz isso hoje bem rápido, sabe? E aí, isso aí vai variando de view para view. Por exemplo, a gente tem essa view aqui que é volume de vendas por horário. E aí, aqui os documentos precisam estar salvos por hora. Vou fazer um select lá. Dessa tabela Sales Revenue, que é o faturamento. Então, aí aqui a gente vê que está por hora, tá vendo? 11, 12, 13, 14, 15. Então, assim, ela vai precisar somar um volume maior de horas. Mas também isso não é um problema, porque se o cara quer filtrar um ano tem 365 dias, vezes 24 horas, a API no máximo vai ter que trabalhar ali com um vetor de 8.760 itens. E, assim, para mim não é muita coisa, sabe? Eu acho que isso não vai ser um gargalo, e não tem sido até o momento, sabe? Mas mesmo que seja, para resolver esse problema é muito fácil, sabe? A gente só precisa colocar o Spark para agregar por dia e repetir essa mesma tabela aqui, só que agregado por dia. Então, na verdade, talvez não precisa nem de Spark, o próprio Cassandra já deixa você criar visões ali com base em outras tabelas. Então, sabe, a gente consegue fazer assim, colocar por níveis de agregações aqui. Então, assim, acho que a ideia era essa, sabe, assim, mostrar que, no final a gente tem os dados ali de forma um pouco mais resumida, né, que aí a gente consegue fazer consultas mais eficientes. E o Analytics, basicamente, é isso. Pelo menos a minha parte do back-end, né, acho que o Ícaro pode entrar aí na parte dele. Ícaro, tá aí? Tô sim, tô pronto. Não sei se alguém quer fazer uma pergunta agora ou deixar para o final, depois que o Ícaro apresentar também. Eu vou deixar para o final, que aí já faz tudo junto. Se o pessoal quiser tirar dúvida, manda aí no chat, que depois a gente lê, para não esquecer também. Tá contigo, Ícaro. Ok. Vocês estão conseguindo ver aí já ou nada? Vamos sim. Então eu vou falar da interface web do Analytics, que o Renato mostrou um pouquinho. Ela é consideravelmente mais simples que a parte do back-end que ele acabou de descrever, mas ainda tem algumas coisas que é interessante de falar, e eu acho que é legal apresentar não só para o dev, mas para o resto da empresa com o que a gente está trabalhando. Na prática, o que a gente usou, ou eu e a menina que fez a interface, que era a Melissa, a UX, o que a gente usou para construir a interface foi o React, para fazer as coisas mexerem e funcionarem, né, a funcionalidade, e o Carbon Design System da IBM, que ele é a base visual e tanto de disposição, dos componentes que a gente usou para fazer tudo. Para quem não sabe, o React é uma biblioteca disponibilizada pelo Facebook, ela é open source, então qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta que quiser usar o React, pode usar o React. Ela é feita especificamente para a construção de interface gráfica, que é interessante, o que significa que ela não está necessariamente ligada ao navegador. Existe hoje o React Native, que é feito para construir interface de dispositivo móvel, né, tanto Android quanto iPhone. Ela é uma estrutura baseada em componentes, então tudo que você vê na tela acaba virando um componente no fim das contas, sendo ele um componente nativo da plataforma que você está usando ou não, ele é um componente de alguma maneira. E nas últimas versões mais recentes, eles estão desviando muito do paradigma de classe mais voltado para a orientação objeto e saindo do paradigma funcional, onde tudo começa a ser relacionado a funções, então a gente não tem muito nem classe, nem esses conceitos mais
old school, não se diria old school, mas esses conceitos mais comuns que a gente tem em programação, que a gente aprende na faculdade ou no trabalho mesmo. E aí tem o IBM Carbon, que ele não é uma biblioteca de componentes, ele é um design system, e como design system, ele tem uma série de outras coisas envolvidas. Não é simplesmente uma coleção de botões, uma coleção de tabelas, uma coleção de elementos que você coloca na tela, ele tem toda uma logística por trás de como as coisas devem se comportar em tais tamanhos, o que é uma expectativa, como é que você guia o usuário para usar as coisas de maneira diferente. Isso já vem tudo embutido dentro do design system. Por sorte nossa, e por natureza do Analytics, eles também provêm uma série de gráficos para a gente usar, que é o IBM Carbon Charts, junto com esses componentes que ele também disponibiliza. E como eu falei, como ele é um design system e não uma biblioteca de componente, ele não necessariamente precisava estar associado ao React, mas por sorte, e por boa vontade da IBM também, eles têm uma adaptação ou uma implementação feita em React, que também é open source, e da mesma maneira que o React pode ser usado por qualquer pessoa, a biblioteca de componentes feita em React também pode ser usada por qualquer pessoa. Então, basicamente, o Analytics Web, ele comunica com 3 serviços hoje, que são 2 serviços de User Analytics, que a gente faz o básico hoje em dia, que é gravar um pouco algumas sessões dos usuários usando a interface, e emitir alguns eventos de uso mesmo, tipo o cara navega com uma página, às vezes ele clica no botão, e a API, que o Renatinho faz o favor de disponibilizar para mim, porque senão eu não ia conseguir mostrar nada na tela. E é isso. Aí, arquiteturalmente falando, a interface, ela é, como eu disse antes, ela é baseada em componentes. Então, se a gente parar para olhar um dia e analisar o que acontece enquanto a gente está desenvolvendo, enquanto a gente está construindo a interface, é que qualquer página é nada mais, nada menos que uma série de componentes dispostos de maneira hierárquica. Se for para simplificar, é tudo uma porrada de componente, que pode ter componente dentro, e aí eles interagem entre si e as coisas acontecem. E se a gente pensa numa página, que eu coloquei página aqui no slide também, mas na prática, essa página também é um componente. Então, eu posso muito bem ir lá e tipo, trocar uma página inteira por outra, e isso não afetar nada o que estava acontecendo por fora, ou às vezes até mesmo colocar uma página inteira dentro de outra, ou dentro de um próprio componente, e ela se adaptar de alguma maneira para ela apresentar de uma maneira menor, ou dentro de alguma outra coisa assim. O que facilita muito a gente usar ou reutilizar as partes que são muito comuns da interface. Por exemplo, se eu penso, vamos pensar nesse componente A, e aí eu tenho a necessidade de usar ele em outro lugar. Vamos supor que ele é, sei lá, um botão. Como a gente faz qualquer coisa ser um componente, um botão também é um componente e a gente pode reutilizar em outro lugar. E aí, para manter a paridade visual, a consistência visual da minha interface, eu posso transformar esse botão num componente isolado, e aí eu exponho algumas maneiras de comunicar com esse componente através de interface ou eventos, e eu só reutilizo ele e eu controlo ele através dessas interfaces que eu expus. É muito parecido com o que a gente tem hoje no monitor já, para o pessoal do dev, só que é de uma maneira consideravelmente mais elegante e muito mais simples de trabalhar. Então aqui, mostrando de exemplo, a gente tem um componente A que na prática ele pode muito bem ter o componente C, que pode ser usado fora do componente A também, e o componente F, que ele não está nem aqui na página em lugar nenhum, e só é usado dentro do componente A em si. Okay? Então aí o que a gente acontece? Como é que um componente comunica com o outro? É igual eu falei, a gente pode passar propriedades para dentro do componente, que a gente consegue alterar a maneira que esse componente se apresenta, ou a maneira que ele se comporta, e a gente recebe alguma informação desse componente através de evento. E basicamente é isso, não tem muito o que falar. Por exemplo, se eu clico no botão, um componente dispara um evento de clique, e aí eu faço alguma coisa em cima desse evento e as coisas acontecem. Existe uma série de eventos diferentes, pode ser evento de mouse over, que você passa o mouse em cima, evento de redimensionamento da tela. Então, assim, a coisa é bem livre, você tem bastante controle sobre o que acontece. Você também pode fazer até eventos customizados que acontecem de maneiras meio que diferentes. Vamos supor que você quer que aconteça um evento quando a resposta da API chega. Vamos supor assim, que eu fui lá, consultei a API para buscar um dado e eu quero que aconteça o evento quando essa resposta chega no meu navegador. Eu consigo criar um evento que acontece desse jeito, porque na prática, o que acontece é que todo evento ele é só basicamente um registro de uma callback, que é um ponto de execução, uma função que eu vou executar quando alguma coisa acontece. Okay? E aí, como é que eu faço, por exemplo, para comunicar esses dois componentes aqui? Porque eles são irmãos e por serem irmãos, eles não têm noção de que um existe ou de que o outro existe. Então, o F não tem noção de que o C existe dentro de A e o C também não tem noção de que o F existe dentro de A. Então, fica por responsabilidade do A de sincronizar esses dois caras. Eu tenho que o componente F vai emitir algum evento, ou o componente C também, isso é indiferente,
e eu vou pegar o que esse cara emitiu e passar para C de volta para conseguir fazer eles trabalharem de maneira conjunta. Ok? Basicamente, eu coloquei essa foto aqui para mostrar para vocês, mas eu vou dar um exemplo prático. O que acontece é que eu tenho uma página mesmo, que está dentro de outra página. A página inteira da Analytics é essa interface toda com a parte de navegação, tal. E aí eu tenho uma página isolada, ou um componente, né? Que é essa tela de visão geral todinha aqui. E aí, por exemplo, o que eu faço, eu escondi o dados, tá, galera? Porque não dá para ver por isso. O que eu faço é que, por exemplo, esse componente de acelerador de data que o Renatinho usou durante a apresentação dele para mostrar os diferentes dados lá, quando eu seleciono uma data nova, eu emito um evento que faz com que todas as consultas de todos os elementos da interface sejam refeitas com aquela data nova que é para ser filtrada. Então, segue muito bem aquele conceito disso aqui que eu estou fazendo. Para casos mais simples, isso funciona muito bem, mas para casos mais complexos, tende a acontecer alguns problemas. E, em específico, quando a interface costuma ficar muito hierárquica e eu tenho muito componente dentro do outro, acontece um problema sério, que a gente chama de prop drilling, que é, vamos supor que na prática, assim, no cenário ideal, eu não tenho a necessidade do meu componente A comunicar com o meu componente B aqui embaixo. Ele comunica somente com F, o F comunica somente com D, o D comunica somente com C. Mas aí, com certeza, durante o tempo de desenvolvimento, vai surgir uma situação em que eu tenho que fazer isso aqui. Que eu tenho que mandar alguma coisa do A lá para o B, e aí eu tenho que voltar alguma coisa do B lá para o A, ou não necessariamente, né? Eu posso parar aqui no C também, ou eu tenho só que passar alguma configuração. Um exemplo muito simples disso aí é, por exemplo, configuração de tema. Que o ideal é que eu configure esse tema num lugar só, e aí eu consiga propagar isso aí para todos os componentes da minha interface. Ok? E aí, se eu fizer isso aqui, o que acaba acontecendo é que eu tenho que ficar passando esse tema para todo lugar, e isso fica, além de ficar muito repetitivo, é muito propenso a erro. De eu acabar esquecendo de passar em algum lugar, de eu passar errado, alguma coisa assim, ou às vezes de sincronizar o estado. E é aí que a gente entra com Redux, que é um paradigma que eu vou falar, que eu não precisava falar na apresentação, mas eu vou falar porque ele é muito famoso para todo mundo que trabalha com React, que se você procurar qualquer curso de React na internet hoje, ele sempre vai abordar o Redux junto, nunca vai abordar o React sozinho, muito dificilmente. E o Redux é basicamente o React, mais um padrão desenvolvido também pelo Facebook que chama Flux, que é um processo ou um fluxo unidirecional de atualização do estado global da aplicação. Essa parte é um pouco mais técnica, então pode ficar meio maçante. Mas aí o que entra é o seguinte, esse fluxo unidirecional é basicamente eu ter um repositório central de dado, que tudo que eu quero atualizar nesse repositório central, que é basicamente um JSONzão gigantesco, que eu tenho uma porrada de coisa lá dentro, eu disparo uma ação, que ela é lida por esse dispatcher aqui, e aí esse dispatcher atualiza o store, e o store atualiza a view. Isso tudo é feito de maneira transparente, com o Redux, e tudo que você faz na prática mesmo é programar, definir suas ações, programar o seu dispatcher e definir a estrutura do seu store para ele ser atualizado. E aí a view é atualizada de maneira transparente, você não tem que ficar lá maçando, tipo, buscando a atualização do store para ele atualizar, a view só se atualiza sozinha. E isso me dá algumas garantias muito legais, porque como o store é único, que eu vou falar um pouco na frente, isso diminui a inconsistência entre partes da minha interface também, a nível de dado, a nível de informação. Então, o que acaba acontecendo na prática é que ao invés de eu ter aquela situação em que eu tenho que vir do A, descendo tudo até o B, tanto o A quanto o B, ou qualquer componente no meio do caminho, só comunica direto com o store. E aí, toda a informação que eu preciso, que deve ser idêntica para todo mundo na aplicação inteirinha ou para qualquer componente, eu salvo ela aqui dentro, e aí eu consigo consultar ela de maneira igual para todo mundo, que é o que eu faço na prática com aquele CNPJ que o Renatinho selecionou para conseguir mostrar os dados da Gravia. Que eu tenho uma lista de todos os CNPJs que eu tenho disponíveis, que eu uso para mostrar aquele seletor de CNPJ lá em cima na barra, e aí o CNPJ ativo é basicamente um índice separado que tem o CNPJ ativo, e aí quando eu seleciono um CNPJ novo, eu atualizo esse cara aqui, e ele reflete em todos os outros componentes da interface sem eu ter que fazer muita programação. Isso é quase que automático. Se você programar da maneira certinha e fizer as coisas seguindo os padrões do React, acontece sozinho, você não tem que fazer muita coisa. Okay? Basicamente era isso que eu tinha para falar. Infelizmente, ou felizmente, né, para mim, a interface web ela é bem mais simples que o back-end todo. Tem muito menos coisas se mexendo ao mesmo tempo. Mas ainda assim é um paradigma de programação ou de trabalho que é muito diferente do que a gente está acostumado, e eu acho bem interessante a gente
sair um pouquinho do dia a dia da orientação a objeto e trabalhar com essas coisas mais funcionais ou orientação a componente, essas coisas assim, porque ajuda a gente a pensar de maneiras diferentes. E aí, se alguém quiser dar uma olhada, eu coloquei o link do IBM Carbon, que tem a especificação do design system todinho, o Flux, que especifica muito bem como é que funciona o Redux e o padrão de fluxo de dados que eles definem, e o blog desse cara aqui, que ele é muito fera, ele fala muito bem sobre React em todos os aspectos, e qualquer artigo que ele escrever, você abrir para ler, vai ser muito bom, e vai agregar muito para qualquer pessoa que estiver aprendendo React também. Era só isso, e nada demais. Isso aí, safadão. Cada componente, ele meio que dispara uma requisição sozinho quando o Redux atualiza o estado. Na prática, vamos supor, um componente, deixa eu voltar lá na... Vamos supor aqui, eu tenho esse gráfico aqui. Esse gráfico é um componente e, por natureza, ele guarda, por exemplo, o CNPJ que está aqui e a data que está selecionada. Quando eu atualizo esse cara aqui, esse componente ele se re-renderiza por inteiro. E a parte do processo de renderização dele inclui fazer essa requisição na API e buscar os dados novos. Então, eu não tenho que, por exemplo, disparar uma requisição nova. Ele, por si só, pela maneira que ele é renderizado, pelos passos que ele segue para ser mostrado na tela, ele já dispara a requisição sozinho e faz tudo que ele tem que fazer para se mostrar na tela, saca? Então, eu não tenho que, por exemplo, ficar vigiando o CNPJ que está selecionado, e aí eu tenho lá, por exemplo, um evento, eu registro um evento de on-change, e aí toda vez que dá um on-change eu tenho que fazer a busca de novo. Não. Eu programo meu componente para ele fazer a busca antes de renderizar, e aí quando eu mudo o CNPJ que está selecionado, ele vai lá e se re-renderiza. E parte da re-renderização é ele fazer essa busca de novo. É isso mesmo. É só isso, gente. Não tem muito mais para falar, não. Obrigadão. Se tiver alguma dúvida. Mas o negócio aí ficou bonito, hein? Vai. Não é meu? Só coloquei na tela. Tá aberto aí, galera. Alguém tem alguma pergunta ou comentar algum ponto? Aberto aí. Pode falar. Então, no caso do Redux, sei lá, ele meio que, tipo assim, no componente, ele deixa o componente mais independente, então, por exemplo. Porque normalmente quando a gente quer mudar algumas coisas, a gente fica usando aquele, acho que é fact não. É uma paradinha lá, você seta o campo que você quer mudar e tal, no React, aí cria um setter, toda vez tem que ficar atualizando esse tipo de coisa. Nesse caso, isso, o state. Nesse caso, eu não preciso mais disso. Não, o que acontece é que você pega esse pedaço do state, que você vê que ele vai ser usado em vários lugares, coloca ele lá no Redux, e aí, nas versões mais novas do React, tem o que a gente chama de hook, que é basicamente uma função que você usa, é uma função reutilizável, né? Que ela consulta o Redux e traz aquele pedaço do estado que você quer trazer, saca? Aí você dispensa o uso de useState e passa a usar o Redux no lugar dele. Sim. Mas tem um pequeno problema, né? Que aí o seu componente ele fica dependente do state ter um formato específico, né? Porque como você tem que saber o estado do state para conseguir buscar aquele pedaço do state que você quer buscar, se você muda o formato do state, você acaba quebrando o componente junto. Mas tem maneiras de você mitigar isso aí, mas se você parar para pensar também, se você ficar se preocupando muito com isso, é a mesma coisa de eu virar para alguém e falasse assim, não, você não pode fazer a sua aplicação dependendo de Spring no Java, porque se a gente quiser tirar o Spring um dia, vai quebrar a aplicação toda. Mas aí, sem Spring não existe aplicação, saca? É meio que uma interdependência que você tem que depender dela, porque é da natureza da aplicação ser construída dessa maneira, e não vale muito preocupar com isso. Mas sim, a sua pergunta tá certa, é isso aí mesmo. Beleza, tá aqui, valeu. Mas... eu tenho uma pergunta e eu acho que vale para os dois, eu gostaria que os dois respondessem. Desde quando vocês começaram a trabalhar aí no Analytics, qual que foi o grande desafio para vocês dois estar iniciando esses trabalhos? Pode ir primeiro. Tô de boa. Cara, assim, eu acho que foi aprender as ferramentas, sabe? Acho que mais, assim, acho que a parte inicial, sabe? Mais de pesquisa, porque quando a gente falou, vou usar a Cassandra, sabe? Mas, por quê?
Então, assim, acho que a questão é tentar entender, né, o porquê de usar cada ferramenta e tal, sabe? E, assim, é claro que eu não garanto que hoje o Cassandra é a melhor ferramenta, sabe? Porque tem 100 bancos de dados aí diferentes. Mas, pelo que a gente olhou, sabe, não só para o Cassandra, mas para as outras ferramentas, sabe? Assim, acho que a maior dificuldade, né, é escolher e ter pelo menos uma quantidade ali de certeza de que essa ferramenta vai atender a gente, sabe? Vai dar certo. Acho que esse estudo inicial foi o maior desafio. No meu caso, foi bem isso aí também, para falar a verdade. Trabalhar com React em si, depois que você passa do inicial, é muito prazeroso, é muito facinho. E o maior problema é tomar as decisões certas, saca? Garantir que, pelo menos no momento que eu tô tomando a decisão da melhor possível, que isso não vai me afetar lá na frente, saca? É mais essas questões de o que eu uso para fazer o que eu tô fazendo do que fazer o que eu tô fazendo da maneira certa. Mas a nível de tecnologia mesmo, foi muito tranquilo, saca? Não tive dificuldades. Depois que a gente escolhe, né, a ferramenta, assim, vocês falam, vou usar essa, né? Aí acaba sendo bem fácil, porque até assim, quando vocês falam assim, o back-end, ele é mais complexo, mas em parte, sabe? Porque, assim, a gente acaba assim, a ideia é tentar usar microserviços, né? Então, assim, muitos serviços, por exemplo, parece que o Spark vai ser um trem muito difícil, sabe? Muito grande, complexo, mas, por exemplo, a Batch Layer tem 9 classes só. Eles ficam bem abstraídos, é isso que o Rafael falou, sabe? A Batch Layer tem 9 classes, a camada de streaming, Speed Layer, ela tem, acho que 9 ou 10 também. Então, assim, é bem pouco, sabe? Acho que o que mais tem classe é a API. Então, assim, quando você olha assim, esse serviço, ele faz isso. E aí você vai lá e vê, ou dá uma manutenção, alguma coisa ali, é bem de boa, saca? É bem tranquilo. No meu caso é bem isso também, saca? É bem tranquilo. O React faz muita coisa mesmo, ele ajuda bastante. O maior problema é estudar, saca? Ter que aprender coisa nova foi a parte mais difícil. Fugir um pouco do que a gente estava acostumado para fazer um negócio novo. Aí até acostumar a gente apanha um pouco, mas depois que acostuma, não é à toa. Eu sempre falo isso, depois de começar a trabalhar com React, eu sempre falei, não é à toa que é o framework mais usado do mercado. É porque é fácil, rápido e fácil de aprender. Fácil de usar, fácil de aprender e rápido. Isso aí. Valeu, galera. Mais alguém aí tem algum comentário, alguma dúvida? Então, fechou então, galera. Quero agradecer aí o Renato e o Icaro aí pelo tempo que eles dedicaram a fazer essa apresentação, agradecer novamente. Muito obrigado aí. Parabéns aí pela apresentação de vocês, ficou top.